Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Muito bom. E a entrevista do prefeito hoje é a entrevista número 935. 935. Prefeito, não poderia ser diferente? Vamos começar falando já a respeito do que aconteceu ontem, né? Que loucura ontem, né? Começar amanhã já com problemas no trânsito. Mostrou o que depois de tudo isso? Qual a avaliação que o prefeito faz? Que a gente tem dificuldades em enfrentar uma situação dessa inesperada, de como resolver da melhor maneira. Como é que ficou a cabeça do prefeito depois de tudo que aconteceu ontem? Bom, Márcio, acho que duas questões que a gente tratou aqui, inclusive na última entrevista que eu dei, né? A necessidade dos investimentos, da continuidade dos investimentos em infraestrutura. Ontem, simultaneamente, alguns acidentes, o pior, o da Marechal Rondon, né, que travou uma via principal da cidade de desafogamento do fluxo urbano e também impactou os trechos mais urbanos, como, por exemplo, a Vital Brasil. E também, além da questão da infraestrutura, a questão do aculturamento, né? Se você vê aquele acidente que aconteceu em cima da ponte da Marechal Rondon, um acidente fundamentalmente por conta da questão da desatenção, né? Da questão da forma de você manejar, de você conduzir o veículo. Então essas duas ações, agora, eu saindo daquela entrevista às 7h30, eu já tenho uma reunião no gabinete para tratar essas questões tanto de infraestrutura, mas principalmente dessas campanhas de conscientização, dessas campanhas de orientação aos motoristas de Botucatu. E mais uma vez a gente refém da concessionária, né, prefeito? Porque numa avaliação ali, claro que superficial, ontem até a gente discutiu no ar enquanto o acidente ocorria, mas depois vendo as imagens e sem um saldo de vítima grave no acidente... Graças a Deus. Não foi uma demora muito grande para a liberação, porque foi liberar mais de 8h30. A gente recebeu as primeiras informações de acidente aqui às 6h10 da manhã. 6h10 da manhã. Até às 8h30 para liberar, parece que falta esse elo com a concessionária, né? Uma coisa mais próxima. Faz simulado, se prepara para eventos mais grandiosos, mas na hora que isso acontece de real, parece que falta de estrutura. Nós sabemos que a Polícia Militar Rodoviária já não tem mais aquela estrutura que tinha antigamente, né? Tinha só uma viatura ali. E se acontecer um outro acidente mais próximo, tem que sair aquela viatura para atender. A concessionária também. O Estado, mais uma vez, deixando o município em maus lençóis. Operacionalmente, né, a questão da concessionária, você vai se lembrar que foi uma das perguntas que você me fez num dos últimos programas do Acontece que eu tive, né? Você falava, o João Cury teve dificuldade para tratar com a rodovia do Tietê, o Pardini teve dificuldades, como que é o seu relacionamento? Para nós, infelizmente, teve uma mudança também para pior. Porque com essa mudança de rodovias do Tietê para a Via Ápia, né, a Via Ápia assumiu as operações da rodovias do Tietê, nós perdemos o pouco de contato que a gente tinha local. Anteriormente, eu me lembro, você na época era secretário conosco também, apesar do relacionamento institucional sempre ser distante, nós tínhamos algumas figuras aqui em Botucatu que cuidavam da questão da engenharia, que cuidavam da questão operacional. E com essas mudanças, nem esses agentes mais, nem esses interlocutores a gente tem. Hoje, o vínculo, né, que nós temos, quando eu falo nós, a Prefeitura Municipal, ele se dá integralmente via Artesp. Por isso que uma vez por mês eu estou na Artesp, vocês sabem disso, porque vocês repercutem sempre nos microfones da Prever FM. Eu sempre via Artesp fazendo essa interlocução para esses assuntos que envolvem rodovias ao redor de Botucatu, rodovias essas que são concessionadas. Bom, prefeito, ontem também, a gente acabou nem divulgando, apenas relatando rapidamente, até em virtude do acidente, que a gente começou até orientando os motoristas, né, porque era um horário do pessoal ir para o trabalho, do pessoal levar filha na escola, enfim, estava toda aquela loucura, né? Mas saiu também o ranking de qualidade de vida, né? E em nível nacional, o Botucatu ficou na 82ª posição. E em nível estadual, ficou na 51ª posição. Até que ponto esse índice de progresso social, esse ranking de qualidade de vida, é avaliado pelo IPS, Índice de Progresso Social, como é que a Prefeitura avalia tudo isso? Que peso tem para a administração? Bom, esses indicadores, Márcio, sejam quais forem, né? A questão da qualidade de vida, a questão de segurança. Hoje, provavelmente, a gente tem a divulgação de algum índice relacionado às questões ambientais, uma bandeira que você milita com bastante profundidade, né? Eles têm, de um lado, o reconhecimento, né, de um trabalho, das ações que o município vem há muito tempo desenvolvendo. Isso é bacana para mostrar, para nortear como que a gente está colocado, estar entre as 100 cidades, né, do Brasil
um país com milhares de municípios, lógico que isso é uma notícia importante, mas também tem um outro lado, que é a motivação para a gente continuar com as ações, né? Então, se hoje a gente está na posição 51 do estado, se eu não me engano, o que a gente precisa do ponto de vista técnico de projeto para ir melhorando essa condição, e a mesma coisa vale para o ranking nacional. Então, para nós tem esses dois efeitos. De um lado, lógico que a gente fica muito contente, muito lisonjeado de figurar entre as principais cidades, mas também aumenta ainda mais a responsabilidade para que se tenham continuidades esses projetos e a gente vá cada vez mais melhorando no ranking. Se a gente pegar o ranking, que é realizado pelo IPS Brasil, a cidade ela pontua positivamente alguns rankings, é neutro em boa parte, e a única falha que a gente pode apontar aqui, que eles têm muito didático, né? Verde, que é ok, amarelo, que é neutro, e vermelho, que o termo aqui é fraco, né? Que precisa melhorar. Inclusão social, prefeito. O que falta, no seu ponto de vista, para que... E são índices também que você fala inclusão social, mas tem que dar uma esmiuçada aqui. O pior é paridade de negros na Câmara Municipal. Isso não depende tanto do poder público, como mais da vontade da população. Índice de vulnerabilidade das famílias do CAD único e violência contra as mulheres. São os 3 indicadores que têm um pior desempenho nesse índice. Esse radar, como você falou, ele é muito dinâmico, né? Muito didático. Então a questão social tratava ontem também, voltando de São Paulo, comentava com o Loure aqui, e voltando de São Paulo eu tratava isso com a nossa equipe da assistência social. Você muito bem colocou, existem 2 condições aí que a gestão direta da prefeitura ela é quase nenhuma. Então a questão da participação dos negros no ambiente legislativo, vamos chamar assim, isso tem muito mais a ver com a configuração de eleições, com a configuração partidária, né? De cada eleição, de 4 em 4 anos, para falar especificamente do município, e a questão do CAD único, ele é um regramento nacional, né? As regras para você fazer a inclusão ou exclusão de pessoas dentro do conceito do CAD único, a gente segue ipsis literis, né? Absolutamente de forma profunda o regramento que existe nacional, que existe do Ministério, inclusive da Assistência Social. Por outro lado, a ação que chama a atenção para a gente, ou que esteja mais na sua mão, é essa questão relacionada à causa da mulher, né? E é isso que a gente vem tratando. Nós temos hoje uma rede bastante interessante de atendimento à questão da mulher no município. Então você tem as psicólogas dentro da DDM, você tem toda a nossa rede do CREAS, que é capitaneada pela assistência social. Comentava na semana passada, quando recebemos a visita de alguns deputados aqui em Botucatu, que Botucatu, não sei se vocês sabiam, mas a nossa patrulha Maria da Penha faz visita diária a todas as mulheres que têm medida protetiva. Então, são projetos bacanas que o indicador nos mostra que a gente tem que fazer de fato a ampliação, mas que a gente está de fato no caminho certo. Vamos começar com perguntas, com as demandas dos ouvintes, Ellen? A gente tem aqui, na verdade, alguém que já entrou em contato anteriormente, que é o Robson. Ele falou a respeito de um ponto de luz na região do Lava Pés, na Curuzu, na Jorge Tibiriçá, para ser mais preciso, segundo ele. Ele fez alguns vídeos aqui, mandou aqui pra gente. Ele comenta que o prefeito já tinha acolhido essa demanda há um tempo atrás, já tinha resolvido, mas agora voltou a dar problema agora na questão de água, na verdade, perdão. É água, a luz é um outro áudio, perdão. Mas ele fez alguns vídeos aqui. Ele falou que na época a Sabesp falou que não faltava água na região, mas ele tem os vídeos aqui comprovando inclusive horários diferentes, que realmente há um problema de fornecimento de água na região. Seu Jorge, né? Esse daqui é Robson. Seu Robson, perdão, ótimo dia para o senhor. O Barduco me acompanha aqui com o Tiaguinho, então a gente passa esse endereço. Eu saindo daqui já converso com a diretoria da Sabesp para a gente tratar essa questão da Jorge Tibiriçá. Mais algum de ouvinte? Temos aqui também o Tiago. Ele pergunta a respeito da Iriser, que já tem data do anúncio das novas instalações, e sobre o aeroporto, de se tornar um grande centro logístico. Isso vai trazer um desenvolvimento econômico, emprego e renda para a região. Tiago? Esse é Tiago. Seu Tiago, ótimo dia para o senhor. Bom, Iriser, tive com a diretoria da Iriser no sábado passado, inclusive num evento no Parque Tecnológico. Fiquei bastante tempo conversando com o Paulinho Cadorim. A nossa estratégia para a Iriser, na realidade a estratégia da Iriser, ela tem 2 componentes, 2 frentes.
A primeira, a Irizar fez uma reforma de alguns milhões de reais no atual pátio, no atual prédio que eles têm ali às margens da Marechal Rondon, para ampliar a produção. Salvo engano, se eu não estiver fazendo confusão numérica, a produção que eles faziam de 2,5 carros por dia está sendo ampliada para 3 carros por dia. Pode parecer pequeno, né, quando a gente fala no sentido numérico da coisa, mas é uma enormidade de produção que está sendo ampliada dentro da companhia. E a gente também tem tratativas com a Irizar em relação à doação de uma área. Então nós havíamos sinalizado para a Irizar no ano passado a disponibilidade de uma área de 32 mil metros quadrados ali próximo à Embraer. Estiveram aqui em Botucatu visitando a companhia na virada do ano a diretoria espanhola da Irizar, né, a presidência, etc. Eles têm planos mais agressivos para a nossa região, em termos de crescimento e, consequentemente, em termos de necessidade de área. Então, eles estão desenvolvendo um projeto na Irizar para sinalizar para a prefeitura se os 32 mil metros são suficientes ou eles precisam de uma área maior. Provavelmente precisarão de uma área maior. Por que esse projeto não está caminhando na velocidade que a gente gostaria? Por conta justamente dos efeitos da guerra e os efeitos do dólar. Veja como esse mundo globalizado traz impactos, inclusive, para a gente. Então, eles têm sim um projeto de expansão da Irizar no mundo. Eles têm sim um projeto de expansão na Irizar em Botucatu, falando de Brasil, mas essas questões elas estão, vamos dizer, sendo avaliadas com muito cuidado por conta desse momento mundial que a gente vive em relação à guerra, em relação ao preço de petróleo, em relação a custo de dólar, etc. Mas as tratativas com eles são muito abertas, são muito francas. Mais uma vez, em nome do Paulinho, quero dar um abraço a todos os funcionários da Irizar e a gente tem esse relacionamento muito profundo. E na mesma linha, eu estive também nessa semana tratando com a Embraer. Hoje é quinta-feira, então na terça-feira eu estive com o Anderson, que é o responsável da Embraer em Botucatu, nessa mesma proximidade, deixando o município à disposição em todos os sentidos, principalmente de infraestrutura, para que se houver alguma necessidade ou oportunidade de crescimento dessas empresas, que aconteça em Botucatu. Semana passada fiz a mesma coisa com o Grupo Caio. Quando eu falo Grupo Caio, vale não só para Caio em si, mas para todas as empresas do grupo. Então essa é uma constante. Como disse, estive no Distrito Industrial no sábado retrasado. Então essa proximidade, essa abertura da prefeitura com a Irizar, com a Caio, com a Embraer, com qualquer outra empresa de Botucatu, e até as que queiram vir para Botucatu, faz parte do nosso dia a dia. Pela legislação brasileira hoje, desculpa alongar um pouquinho, mas é bacana para o nosso ouvinte entender. Na nossa mão, na mão da prefeitura, fica muito a questão de infraestrutura. Então as leis que estão entrando para conter a guerra fiscal estão diminuindo as oportunidades dos municípios em entrar nesse tipo de briga. Mas as brigas, os incentivos de infraestrutura, áreas, estrutura viária, estrutura de água, que foi a pergunta anterior, estrutura de energia elétrica, isso ainda fica à mesa e fica à nossa disposição. E ainda o seu Thiago perguntou da questão do aeroporto. A gente segue firme. Agora a gente tem, ainda nesse mês de maio, a entrega do projeto. A gente abriu uma parceria público-privada para o aeroporto. Desculpem. Essa parceria público-privada já está na fase que a gente fala da PMI, que é a apresentação de um projeto. Eu estive no feriado de Tiradentes, no feriado de 21 de abril, fazendo uma videoconferência com a empresa que ganhou, que chama-se Gel Brasilis, a empresa que desenvolve esse projeto. E eles apontaram pontos muito positivos para essa região aeroportuária de Botucatu. Então eles indicavam para mim, comparando com casos, por exemplo, de Jundiaí, que o potencial de Botucatu, em termos logísticos no estado, em termos não só do aeroporto, mas o serviço que se tem de estradas, enfim, toda essa condição, Botucatu tem um potencial muito grande para desenvolver exatamente o que o seu Thiago colocou na pergunta. Que o meu sonho é a gente desenvolver em Botucatu um grande centro logístico nessa região do aeroporto, integrando, né, aeroporto, rodovias, até a hidrovia que a gente tem ali na região do Rio Bonito. Como é que está a situação do aeroporto hoje, prefeito? O que ele é? A gente sabe que era um aeroporto estadual, chamado Tancredo Neves. Se eu não estiver enganado, em 2015 ou 2016 foi concedido ao município, que aceitou e ainda é municipal. Qual que é a estrutura? Porque a gente sabe, faz muito tempo que eu não vou até o aeroporto, inclusive, mas existem os hangares ali. A Embraer acho que usa muito a estrutura. Esses hangares, eles são da prefeitura, são particulares? Como é que funciona essa estrutura? André, basicamente o aeroporto é nosso, como eu digo, então ele não foi nesse último lote de concessão que aconteceu em 2023, 2024, se eu não estou enganado. Graças a Deus o nosso aeroporto não entrou, então é um aeroporto que está sob a responsabilidade do município ainda, o que permite a gente desenvolver esses projetos que o seu Thiago perguntou
na pergunta anterior. Ao redor do aeroporto, a prefeitura tem algumas áreas, outras são áreas privadas, como é o caso que você colocou da Embraer, são matrículas da Embraer, então as instalações da Embraer ali são próprias da Embraer, que integram todo esse complexo do aeroporto. Como eu disse, o nosso potencial é um aeroporto com uma pista de 1.500 metros, para quem é da área da aviação sabe que isso é uma questão, uma questão bastante interessante, e a gente tem, combinando o público com o privado, falando de áreas, essa possibilidade de expansão também de toda essa área logística ao redor do aeroporto. É aí que está focado o nosso projeto. A nossa ideia é justamente se parar de pé no sentido econômico, financeiro, jurídico, etc., é desenvolver todos esse arredor do aeroporto nesse conceito logístico mesmo. Novos hangares, novas operações. Conversava com o Daniel Lopes, do Parque Tecnológico, há 15 dias atrás no gabinete. Tem uma instituição que está vindo para Botucatu, eu não posso abrir ainda porque a gente está fazendo a formalidade, mas que se vincula à questão de manutenção e à questão de formação de pilotos. Então todo esse ambiente aeroportuário tem como premissa o fato do aeroporto ainda ser nosso, vamos dizer assim. E isso é uma característica estupenda para Botucatu. Bom, são 6h18, mais ouvinte? Tem agora o áudio certo aqui do Paulo, que falou a respeito do pico de luz, ponto de luz. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, senhor prefeito. Quem está falando é o Paulo, eu sou morador aqui da Vila Jardim. Venho registrar mais uma vez, né, que um bico de luz da rua Luiz Vaz de Camões 446 está queimado, e há 20 dias atrás eu também já avisei o senhor quando o senhor esteve aí na rádio, e prontamente o senhor me atendeu, né, falou que ia tomar as devidas providências, mas infelizmente até agora a CPFL não veio trocar o bico de luz. É lamentável essa situação. Obrigado, tchau, tchau. Seu Paulo, ótimo dia para o senhor. Eu até abri meu telefone aqui ontem. Uma das tratativas que a gente fez foi com a própria CPFL. Aproveitando essas informações que os senhores dão para a gente nas rádios, né, pelas redes sociais, nós pedimos para a equipe da zeladoria fazer um novo levantamento em todo o território de Botucatu. Em relação, isso tem a data da semana passada, nós temos 1.068 pontos em Botucatu com problemas de iluminação. 1.068 é a contagem correta. Qual o total? 28 mil pontos. Bastante. Nosso parque tem 28 mil pontos. Nós temos, de novo, isso daqui é da semana passada, 1.068 pontos com problema. Com certeza o do senhor faz parte dessa lista. Eu até vou checar, mas com certeza faz parte dessa lista. Ontem, em tratativa com a diretoria da CPFL, com o presidente, o seu Rafael, que faz um atendimento muito próximo, voltando à pergunta que você fez das rodovias, a CPFL se aproximou muito da gente, especialmente depois daquelas ocorrências de setembro do ano passado. A CPFL destacou 5 equipes agora, nós temos hoje 5 equipes trabalhando em Botucatu só para fazer esse reparo desse mutirão, ou dessa iluminação. A nossa ideia é que até o final de junho, então próximos 30 dias aproximadamente, todos esses 1.068 pontos estejam substituídos. A estrutura definitiva, eu insisto nessa questão, é a parceria público-privada de iluminação. Graças a Deus, nessa semana, a gente teve uma boa notícia. Existem 2 grupos degladiando, o Lorival acompanha isso, o Lori acompanha, para assumir a concessão da iluminação pública em Botucatu. E eles brigam na Justiça e no Tribunal de Contas. Na última quarta-feira, nessa quarta-feira que passou, a gente teve a decisão do Tribunal de Contas, vamos dizer, a última instância do Tribunal de Contas em relação a essa guerra. Nós recebemos nessa semana essa definição do tribunal. A gente deve republicar esse edital na semana que vem e, portanto, são 30 dias de publicação. Ali em meados de junho ou julho a gente deve ter agora de fato essa concessão. E aí, seu Paulo, a gente vai substituir esses 28 mil pontos, André, que você colocou, por tecnologia mais aprimorada, por tecnologia moderna. A cidade toda vai ser LED e a gente deve, se não acabar, diminuir, mitigar muito esses problemas que o seu Paulo, com razão, comentou aqui na sua pergunta. Bom, são 6h21, nós estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do Primeiro Jornal o prefeito municipal Fábio Leite. A gente vai fazer um rápido intervalo, lembrando que 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também mandar a sua pergunta, mandar a sua mensagem para o Primeiro Jornal. Agora 6h24, manhã de quinta-feira, estamos aqui ao vivo no Primeiro Jornal com o prefeito municipal Fábio Leite. Prefeito, esse programa aqui, Mais Perto, Prefeitura Mais Perto de Você, a gente já comentou aqui esses dias, bastante interessante, né?
Porque às vezes a pessoa não quer ligar na rádio, não quer ir na prefeitura, mas de repente a prefeitura vai até a pessoa com essas ações nos bairros, né? Tem sido positivo essas ações? Muito positivo, Márcio. Esse conceito que você falou, o Prefeitura Mais Perto de Você acontece uma vez por mês, em bairros distintos do município, e a gente tenta concentrar todos os serviços públicos, não só da Prefeitura, no mesmo local, durante normalmente o período da manhã, o começo da tarde, para facilitar a vida do cidadão. Então ali você tem, eu vou dar alguns exemplos, né? As equipes da saúde do município, fazendo a questão da medicina preventiva, da questão do agendamento de consultas, da questão das campanhas. Então, a depender da data, né? Campanhas de vacinação, campanhas de alguma questão, doença específica. Você tem o pessoal da causa animal, que faz chipagem de animais, faz vacinação de animais. Você tem as áreas administrativas, nós falamos aqui no início, na pergunta do André, as equipes da assistência social, fazendo o trato da questão do CAD único, com as equipes do CRAS. Nós temos serviço também de parceiros, então, por exemplo, a CPFL participa, para se o cidadão tem algum débito, alguma questão, a Sabesp participa, o cartório eleitoral participa, a OAB participa, fazendo atendimento, eventualmente, com aquele conceito da OAB do atendimento gratuito à população, orientação jurídica. Então, um programa muito bacana que leva esse serviço ali dentro da comunidade, né? Dentro do bairro. Normalmente ele acontece numa escola, principalmente em escolas, postos de saúde, para facilitar a vida da população. E a gente começou também nesse mês de maio, logo depois do aniversário da cidade, o Sabadô. O Sabadô ele não é uma prestação de serviço, como a gente falou, do Prefeitura Mais Perto de Você, mas a gente leva também para bairros da cidade entretenimento. Então a gente faz shows musicais por um período de 3 horas, mais ou menos, 4 horas. Estivemos no último Sabadô, que foi semana retrasada, na Vila Real. Semana passada não aconteceu por conta das intempéries, da chuva, do clima. E agora a previsão para o próximo sábado é que ele aconteça no Comerciários. Então a gente tem shows com artistas locais de sertanejo e de samba, levando também para a comunidade ali uma mini praça de alimentação, etc., para inserir, né, essa questão de cultura, essa questão de entretenimento em cada um dos bairros. Eu acho isso muito legal porque nem todas as pessoas, né? Olha, tem um evento lá na Avenida do Fórum, tem um evento no centro da cidade, mas está no meu bairro aqui, né? Então eu vou participar, eu vou ver, eu vou tirar minha dúvida no caso da prefeitura mais perto de você. Eu acho isso muito legal. E olha que bacana, no último Sabadô que teve, que foi na Vila Real, como eu comentei, eu estava com a minha esposa, e um dos shows foi do Manduca Exaú, que é uma dupla sertaneja aqui de Botucatu. E eles haviam feito, na noite anterior, uma apresentação num clube da cidade, que é a Associação Atlética Botucatuense, num show fechado. E aí, durante o show deles no Sabadô, uma senhora, devia ter 70 e poucos anos, eu entendo assim, próxima à idade da minha mãe, e ela falou com a minha esposa o seguinte: é a primeira vez na minha vida que eu vejo um show ao vivo. Nunca tinha tido a oportunidade de ver um cantor ao vivo, ali, na frente do palco. Ela estava dançando com uma colega. Então é muito bacana você saber que você pode levar esse tipo de diversão, uma diversão que parte da população tem no conceito privado, né? Comprando, sei lá, o título de um clube ou pagando o ingresso, e a gente conseguiu oferecer isso gratuitamente. A realização desses pequenos sonhos, né? É muito legal. Muito bom. 6h28, pergunta de ouvinte? Temos o Anderson aqui, ele diz: gostaria de perguntar para o prefeito sobre a pavimentação das vielas no bairro do Monte Mor, pois só a manutenção de capinagem não é suficiente, pois em dias de chuva vira um lamaçal. Seu Anderson, ótimo dia para o senhor. A gente logo chega aí. A nossa equipe de infraestrutura, essa foi uma demanda que eu fiz. O levantamento técnico já foi feito. Inclusive hoje, coincidentemente, eu estou com o nosso secretário de infraestrutura, o William, e a equipe deles de engenheiros, para a gente organizar as prioridades da Secretaria de Infraestrutura. E um dos itens que a gente tem são as vielas do Monte Mor. A gente, um pouquinho de paciência, a gente chega aí. A gente tem uma dificuldade técnica ali, que é uma... Na realidade, não é dificuldade técnica, é uma preocupação que, uma vez que a gente, de alguma forma, pavimentar as vielas, como que a gente faz para impedir, por exemplo, o trânsito de motocicletas, velocidade que vai se imprimir ali. Mas esse é um problema que a gente tem que tratar, talvez com algum tipo de obstáculo, mas faz parte da nossa programação. Tem uma pergunta que também é uma mensagem. Bom dia, gostaria de perguntar ao prefeito sobre a possibilidade de uma nova rua para a saída do bairro Bem-TV,
pois está um caos a saída do bairro por ter somente uma saída, ainda mais que estão saindo mais empreendimentos. O asfalto não suporta a quantidade de carros, além de que sempre é refeito e com uma péssima qualidade. Quem mandou a mensagem foi o Lucas. Seu Lucas, ótimo dia para o senhor. Sim, a gente tem 2 conexões previstas para o BEM-TV. Uma que vai ser executada pela própria prefeitura, se Deus permitir, ainda nesse semestre, que é a conexão do BEM-TV lá em cima com o Cambuí. Estamos falando de mais ou menos... Cambuí não. Cambuí, eu sempre confundo Cambuí com Caimã, a palavra. Mais ou menos ali uns 300 metros, a gente está na fase do levantamento topográfico, porque existe um trecho ali que é desapropriado, tem que ser desapropriado. E a segunda intervenção de conexão do BEM-TV é com o Distrito Industrial 4, ali por trás, naquela baixada. Estive com um empreendedor que vai fazer a parte da drenagem da ponte. A gente está em fase de projeto da ponte. A nossa ideia é que ainda no final de 2026 a gente comece as intervenções. A primeira medida que a gente vai fazer é a substituição daquela ponte, que hoje é precária, é uma ponte de madeira, né? Bem ali na Baixadinha, para quem conhece a região, e depois a gente parte para a pavimentação. Então a gente vai fazer essas 2 interligações. E essa questão do asfalto, inclusive eu recebi isso nas minhas redes sociais, deve ter um mês e meio. Esse asfalto da entrada do BEM-TV foi uma contrapartida da Ecovita, até por conta dos empreendimentos que tem ali do lado esquerdo de quem vai, que, se eu não me engano chama-se Beija-Flor. E essa recomposição está sendo feita pelo próprio empreendedor, pela própria contrapartida. Mais ouvinte? Temos o William, ele reporta um buraco na rua Maria Joana Félix Diniz, atrás da garagem de ônibus escolar da prefeitura, o antigo Curtume. Ele já tinha, segundo ele aqui, enviado pra gente no dia 30 de abril, já com a foto do buraco. Só colocaram, segundo ele, um cavalete em cima há uns 3 dias, mas o concreto continua abrindo. A preocupação dele é o buraco se estender ainda mais. O nome dele é Thiago? Perdão? William. Seu William, eu anoto, eu vou pedir para Ellen mandar para mim aqui no WhatsApp, eu já mando para as nossas equipes de infraestrutura. Eu confesso para o senhor só, eu sei que a gente tem uma obra de drenagem ali na região. Eu não sei se é na Maria Félix ou na Rua de Baixo, mas não tem problema, eu faço essa checagem e a gente faz a recomposição. Mais demanda? Temos um áudio aqui que eu não ouvi ainda. Enquanto você ouve o áudio aí, deixa eu trazer uma pergunta para o prefeito, uma demanda que a gente levantou no Acontece no Ar semana passada e partiu do dia do defensor público. Botucatu não conta com uma defensoria pública mais próxima a Bauru. Nós temos aqui na cidade os advogados que atendem gratuitamente pela OAB através da assistência judiciária. Aí nesse assunto a gente lembrou que tempos atrás houve uma possibilidade da vinda de um escritório da Polícia Federal para Botucatu, no shopping, para fazer emissão de passaportes. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que saem de Botucatu todos os dias praticamente para ir para Bauru, ou para fazer o passaporte ou para retirar. Tem que ir 2 vezes para Bauru. Tem a questão da DRS também, que foi criada no papel lá em 2018 e até hoje continua criada, mas não se efetivou. São serviços estaduais, Polícia Federal, claro, mas como é que a prefeitura, como é que o poder público, até mesmo a imprensa encampando esses assuntos, poderia tentar aproveitar esse momento que Botucatu vive, no meu ponto de vista, pontuando em vários rankings aí nacionais, despontando à frente de cidades como Bauru, por exemplo, trazer esse serviço para a cidade, para incrementar ainda mais o nosso rol de opções aqui para quem escolhe Botucatu para morar, prefeito. Essa mobilização sempre é frutífera, né? A gente comentava isso na semana passada, quando tratávamos a questão dos leitos, né, da maternidade. A gente repercutiu bastante isso, acho que sexta-feira passada. Isso é sempre bem-vindo. Por outro lado, André, eu preciso ser honesto e preciso ser transparente com vocês e com a nossa população. Não é o movimento que eu vejo no governo federal e no governo do estado. Então vou pegar a questão da DRS. De fato, isso aconteceu, se eu não me engano, o governador era o Márcio França, eu posso estar enganado. Exato, ele estava tampando o Dória. Que criou, né, vamos dizer, que fez o decreto estabelecendo uma DRS para a nossa região, para a região de Avaré. Mas o movimento que eu vejo do Estado é no caminho diferente, não é da descentralização e da ampliação das unidades administrativas. Eu vejo um movimento do governo do Estado de centralização e junção das unidades administrativas. Pelo menos da forma como eu tenho me relacionado com o Estado, é assim que eles têm sinalizado. Então eu honestamente acho que essa possibilidade no curtíssimo prazo da gente ter uma DRS só para a nossa região, eu acho muito pouco provável da forma como o Estado vem operando. Em relação ao governo federal,
a ampliação dos serviços federais nos municípios depende exclusivamente de questões orçamentárias e políticas. Vou dar exemplo do Instituto Federal. A gente está na expectativa, muito provavelmente que na semana que vem, a última semana de maio, se eu não estou enganado, semana que vem é a última de maio já, né? Sim. Exatamente. O presidente Lula deve divulgar a nova lista dos institutos federais. E eu tenho acompanhado, vocês repercutiram isso, estive há 2 meses atrás em Brasília, tratando esse assunto com o nosso vice-presidente, Dr. Geraldo Alckmin, que conhece Botucatu, foi governador do estado. Eu defendi, foi a única pauta que eu levei de Botucatu nessa ocasião, porque a gente tem a bala de prata, né? É um assunto para tratar. Eu levei a questão do Instituto Federal. Botucatu fez tudo que a gente podia ofertar do lado técnico, André, nós ofertamos. Tudo. O que seria interessante para o Instituto Federal, o que foi demandado pelo Instituto Federal, nós fizemos. A nossa área, tá ali a sinalização para a gente fazer a doação. Diferente da imensa maioria das cidades, nós já temos nessa área parte da construção feita, que são as antigas instalações da CESP, que hoje abrigam a nossa escola Elda Moscogliato. Em termos de serviço, nós oferecemos a questão da vigilância, nós oferecemos a questão da limpeza, nós oferecemos até a questão de alimentação, se o Instituto vier para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque para esse caso específico no Instituto, a decisão é eminentemente política. Por isso que eu estive... Quase todas, né? Por isso que eu estive com o nosso vice-presidente. Tudo isso para chegar na questão da Polícia Federal. O escritório da Polícia Federal já é um outro contexto no governo federal. Eu estive no ano passado na sede da Polícia Federal tratando isso, e a expansão não tem se dado no Brasil como todo, e Botucatu está dentro, por uma questão orçamentária. Então não existe previsão para a Polícia Federal, nesse momento, no curto prazo, fazer ampliação dos escritórios, que hoje são remotos, que eles chamam, né? Você tem a figura de um delegado da Polícia Federal e depois todo o corpo que trabalha é um corpo terceirizado. Então você não demanda mais os agentes como demandava anteriormente, mas essa questão exclusivamente orçamentária. Então você tem essa mistura. Algumas situações você já passou a fase orçamentária e entra na questão, na prioridade política, e outras ainda na questão de orçamento e disponibilidade de recursos. Eu ainda acho que a política é o que pode resolver, né? A orçamentária sempre vai ter. Uhum. Mas, poxa, designar um delegado para Botucatu, sei lá, a prefeitura entrar com a estrutura... Essa é a ideia, essa é a proposta. Terceirizada, poxa, não vai mudar tanto a estrutura da Polícia Federal e facilita para uma grande parcela da Sem dúvida. Muita gente, como você falou, quase todo dia nós temos botucatuenses que se dirigem até Bauru. Sem dúvida. Piracicaba. Aí acho que vai a força de deputados, dos próprios vereadores, cobrar a base, porque isso tem que chegar através de política, sei lá, para o superintendente geral da Polícia Federal. Verdade. Para que isso possa ser, pelo menos, estar no radar. Já liberou um delegado, para onde a gente vai mandar? Vamos mandar lá para Ourinhos, que já está fazendo uma tratativa. A gente tem que estar sempre na frente nesse sentido. E a questão da defensoria é outra coisa também que eu não sei, aí eu já não sei como funciona. Acho que não é tão estritamente política, também orçamentária, porque demanda de contratação de funcionários, mas é outra coisa que está no radar. Até no dia do Acontece no Ar, lembro da reitoria, Márcio, de trazer a reitoria para Botucatu. Lembra dessa luta Verdade, que foi? Verdade. Também se perdeu, mas hoje eu entendo que Botucatu vive um momento de protagonismo. A gente tem que aproveitar essa onda. Você sabe que, voltando no tempo, o Lorival deve se lembrar disso, né? A gente tinha muita briga porque a gente não tinha representatividade política e a gente perdia muita coisa para Bauru. Eu me lembro, meu pai foi funcionário dos Correios e em um determinado momento a regional dos Correios foi para Bauru. Aí foi mais ou menos um PDV, meu pai estava às vias de se aposentar também, ou você aposenta, ou fica, ou vai para Bauru, enfim. Depois a DIR 11, né, a regional da saúde também, enfim. E naquela época a representatividade política de Bauru era muito forte. Tinha Franciscato, deputado federal e tudo mais, né? Hoje o cenário é outro. Então eu acho que a participação política, né, saber entrar com o pedido certo no momento certo é fundamental. Né? E olha a importância das eleições de 2026 no contexto que tanto o André quanto o Márcio estão falando. Então quando a gente for... Primeiro que a gente tem que ir para as urnas em 2026, né? A abstenção em Botucatu nas eleições tem aumentado. E a gente tem que exercer realmente o nosso direito, o nosso papel de cidadão, usando esse direito ali nas urnas e escolhendo os nossos candidatos. Mas veja a importância, nós não vamos entrar, lógico, que em mérito aqui de nomes, etc. Não vamos fazer nenhum tipo de propaganda, mas do nosso cidadão de Botucatu, no momento de escolher um nome, essa representação,
não só de presidente, de governador, como de senador, como vai acontecer, mas a importância da escolha de um deputado federal e um deputado estadual que represente os interesses do município. Eu falo aqui para vocês, a gente repercute isso muito, um prefeito de qualquer cidade, se não tem esse apoio para abrir portas no governo federal, no caso de um deputado federal, ou no governo do estado, no caso de um deputado estadual, fica, como a gente usa no linguajar popular, literalmente a pé. Boa parte das portas que são abertas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito do estado, se dão através do apoio de um deputado estadual, de um deputado federal. Então é muito importante que nessas eleições a gente reflita bem quem são essas representações que a gente vai escolher para ter certeza de que o município de Botucatu vai estar na lista de prioridades desses nomes. Eu fiz um desafio aqui, acho que na última do Acontece eu refaço. Entrem no Google agora e façam uma pesquisa, e o Google tem isso pronto, dos 5 deputados federais mais votados em Botucatu nas eleições de 2022 e dos 5 deputados estaduais mais votados em Botucatu nas eleições de 2022. Vocês vão ver nomes ali que nunca pisaram em Botucatu. E acho que nunca mandaram nada. Que talvez nem saibam onde está Botucatu. Entrem lá e façam por curiosidade, no horário do almoço. Não, mas nesse sentido, a gente não vai fazer propaganda política, até que eu não quero ser preso, né? Mas a gente devia fazer sim uma campanha, para que Botucatu olhasse isso com muita atenção. Eu entendo que nós não podemos só pensar em 1 ou 2 candidatos para a cidade, porque Botucatu sim recebe ajuda de outros deputados, né, prefeito? Volta e meia, um manda uma emenda, outro manda uma ajuda, eles também precisam ser lembrados. Mas eu penso que a gente deveria sim concentrar de uma forma maciça naqueles que daqui são, tá? E mais ainda, eu queria que Botucatu fosse a cidade que tivesse a menor, como que chama? Abstenção, né? Seria muito legal isso. Porque uma cidade que participa é uma cidade que pode cobrar. Porque fica muito difícil eu cobrar algo de alguém se eu não faço a minha parte. Qual que é a minha parte? Você não votou? Então, minha parte é votar. Se eu não escolhi, aí eu vou reclamar que a escolha é ruim, os deputados que estão lá não prestam, que não fazem nada. Mas não fazem nada, por que você não colocou alguém que faça? Então eu gostaria muito que Botucatu fosse aquela cidade conhecida, porque essa é uma cidade que participa. É uma cidade que está presente nas decisões. Porque daí nós vamos poder cobrar com mais força. É bacana isso que você E que tá a gente falando. faça uma escolha também, muito consciente. Quem é que realmente... E aí não vou me limitar a 1 a 2 candidatos não, mas quem é o candidato? Não é que tira voto, não é porque eu sou primo, irmão, cunhado de alguém que mora em Botucatu. Eu estudei em Botucatu, bacana, parabéns, né? Mas muitos deputados, que nem o prefeito está dizendo aqui, Márcio, nunca mandaram um tostão furado para Botucatu. Nenhuma emenda. Mas levaram daqui muitos votos. Você lembra do termo que era... na época de eleição, são os paraquedistas que caem aqui em Botucatu. Essa campanha, esse movimento, juntando até com a pergunta do André anterior e agora com a sua colocação, Lore, eu acho que é importantíssimo. A gente organizar toda a imprensa, todo o poder público de Botucatu, de novo, sem fazer campanha para ninguém, mas mostrando a importância do voto. Vamos zerar a abstenção em Botucatu, vamos ser um caso inédito aí no mundo. Eu vejo com muita naturalidade um ou outro deputado que ajudam de uma forma, né, consciente em Botucatu, que eles tenham assim uma participação. E é legítimo. Também. É legítimo isso. Aí você vai levar 300, 400, 500, 1000 votos, bacana, meu irmão. Você realmente está dando um retorno para a cidade. Mas aqueles que nunca olharam para nós, sabe, que olha para a gente com desdém até, vamos largar a mão de ser bobo e vamos olhar realmente para quem está do nosso lado, quem está caminhando do nosso lado. Vamos sim concentrar naqueles que estão mais próximos, não esquecer aqueles que não nos esqueceram também, que tem, né? O Fábio é testemunha, eu estava esse dia lá em São Paulo conversando, nós conseguimos mandar uma verba, não sou deputado, não sou nada, não é? Mandamos 500 mil para a saúde, né? Uma deputada, a Rosa, que mandou para Botucatu. Por quê? Porque eu estava lá, ela falou que tinha umas emendas para ser distribuída, eu pedi para Botucatu e ela mandou. Quer dizer, ela na hora certa, no momento certo. Na hora certa, no lugar certo. Então é isso que eu digo. Não sou deputado, nem quero ser, né? Já quis ser um dia, mas hoje isso nem passa pela minha cabeça. Mas eu acho que todo mundo pode participar. Sim. Todo mundo tem que estar atento, tem que estar ligado. Vamos estar ligado em Botucatu, vamos se ligar, vamos se conectar com a nossa cidade. E a primeira coisa que nós temos que fazer é votar. E não é só votar, eu vou lá porque eu estou obrigado a votar. Quer obrigado a nada, não quer votar, não vota. Se for para ir,
faça um voto consciente. Tá? Temos mais perguntas de ouvinte. Tem um ouvinte que não quer se identificar, mas fez uma pergunta aí, Ellen. Ele pergunta a respeito do SAMU, se já chegou a hora de aumentar o efetivo da equipe, que ele teve um problema com o pai, precisou de uma ambulância e uma estava em Vitoriano, outra ocupada em outra cidade. O nome dele, perdão? Esse é, perdão. Então tá, ótimo dia a você, nosso ouvinte da Prever FM. Bom, a gente no final do ano passado trouxe mais uma ambulância para o SAMU. O SAMU hoje de Botucatu, ele tem não só a estrutura da USA, que é aquela mais completa, né, que é uma verdadeira UTI móvel, mas também as tradicionais. Isso bate muito com um assunto que a gente tratou na semana passada sobre a maternidade. São atendimentos que a gente tem, serviços que a gente desenvolve no município, com o conceito regional, com o conceito de novas cidades, e é importantíssimo o apoio do Estado. A minha agenda ontem em São Paulo começou tratando essas questões de saúde do município dentro do governo do Estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, voltando também às questões políticas, as últimas reuniões que eu tenho tratado as questões de saúde do município, eu levo uma tabela, Márcio, André, Ellen, Lori, para mostrar que os pedidos que eu faço não são pedidos políticos. Eu abro a reunião, fiz isso com o governador, fiz isso com o secretário de saúde, doutor Eleusis, fiz isso com o secretário de governo, Roberto Carneiro. Eu abro mostrando o seguinte: eu não estou pedindo nada politicamente, eu estou pedindo tecnicamente. Então aqui os serviços que a gente desenvolve em Botucatu no âmbito regional, isso é, atende outras cidades, está aqui o quanto eu invisto e o quanto eu recebo do Estado. O SAMU é um exemplo disso, que bate com a questão da centralização. A pressão que a gente recebe hoje é que a nossa central do SAMU seja ampliada. Ampliada não como o nosso ouvinte perguntou, com mais estrutura. Ampliada no sentido de ter mais cidades sendo atendidas. E o que eu estou batendo no governo do Estado, no bom sentido da palavra, é exatamente isso. Fala, pera um pouquinho. O atendimento do SAMU telefônico, ele é um atendimento que a gente fala qualificado. Você tem um médico ali fazendo atendimento telefônico, porque a triagem, né, o atendimento do caso, já começa na chamada telefônica. Com as a anamnese, acho que chama isso, eu não sei. Com as respostas que a pessoa que ligou deu, eles já vão fazendo até a escolha do tipo de serviço que tem que ser aplicado. Então, o que eu tenho batido muito no governo do Estado, e o nosso ouvinte está coberto de razão, é a ampliação desse apoio para que eu continue fazendo, ou que a gente continue fazendo esse atendimento, vamos dizer, regionalizado. Isso vale para o pronto-socorro, isso vale para o SAMU, isso vale para o Sereste, isso vale para a saúde mental, isso vale para cirurgias eletivas, ia chegar lá, isso vale para maternidade. Então, são conceitos que a gente tem de Estado, são conceitos que a gente tem regionais, que o município tem segurado, e eu tenho dito isso. O fardo está sendo pesado para a gente, no sentido principalmente orçamentário. Nós temos excelentes profissionais para desenvolver esses trabalhos em Botucatu nesse sentido regional, mas a gente precisa da proximidade do Estado para nos ajudar a incentivar. Para vocês terem uma ideia, eu abro aqui em primeiríssima mão o que eu tratei ontem, um aporte do Estado em Botucatu para a gente fazer parte desses custeios de 10 milhões de reais. Estamos na tratativa, discussão de plano de trabalho, o André sabe como funciona isso. Mas o que eu tenho levado, a bandeira que eu tenho levado é exatamente essa. Não dá mais para a gente migrar responsabilidades do Estado. Quando eu falo Estado, é Estado mesmo, né? Eu não estou falando só do HC, eu não estou falando só da Prefeitura. Não dá mais para a gente ter essas migrações sem um apoio, sem uma contrapartida que permita que a gente desenvolva esses trabalhos. Todos os investimentos que a gente fez no pronto-socorro, e eu levei isso ontem, nós colocamos lá dentro um laboratório. Quem está pagando isso? Prefeitura de Botucatu. Nós colocamos uma equipe médica fazendo o front, o atendimento de porta, que a gente chama, uma equipe especializada no atendimento de porta de urgência e emergência. Quem está pagando? Prefeitura de Botucatu. Quando você traz uma nova equipe para o SAMU, para o pronto-socorro, seja lá quem for, quem está pagando? Prefeitura de Botucatu. É importante que o Estado atente para essa questão, porque realmente essa pressão do serviço regional sem as contrapartidas tem sido realmente um grande desafio. 6h49. Mais pergunta? Os áudios aqui agora, e tem um break também, Márcio. Você decide aí. Vamos fazer um break rapidinho, já as últimas perguntas para a participação do prefeito hoje aqui no Primeiro Jornal. Agora 6h52, voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã de quinta-feira, hoje ao vivo com a presença do prefeito municipal Fábio Leite na bancada do Primeiro Jornal. Mais perguntas, Ellen?
Nós temos aqui o Almir, que falou só um comentário, na verdade. Ele falou: bom dia. Olá, queridos amigos da Priver FM. Bom dia, prefeito. Duro cobrar algo em relação a candidatos quando nós elegemos alguém aqui, nem é de São Paulo, é para o governo do estado. Obrigado, prefeito, pelo trabalho atual. Não é fácil, não. E tem o André Santos, morador do Jardim Ciranda. Ele pergunta, ele pede, na verdade, a respeito se poderia ser feito casas populares ou predinhos igual ao Cachoeirinha ali no Jardim Ciranda, prefeito. Petraca, né? O Ele tá André. Petraque, né? Ele tá colocando aqui. Isso. Seu André, ótimo dia pro senhor. O senhor vai ver logo, muito provavelmente que na semana que vem ou no começo de junho, uma grande divulgação dos programas habitacionais que a gente tem em Botucatu. Não só os que já estão acontecendo, como também os que serão lançados. Nós temos programas de todas as faixas, tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto do Casa Paulista. Quando o senhor fala similar ao Cachoeirinho, o senhor está se referindo ao FAR, que a gente fala, que é o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquele que é praticamente de graça, né? Que quase não tem prestação. O próximo que a gente lança nesse sentido é no Recreio do Havaí, 67 unidades, as obras já começaram. A previsão de término é agosto de 2027, do ano que vem. E a gente deve iniciar as tratativas já de cadastro a partir da semana que vem. Lembrando sempre, a gente falou do CAD único aqui, todos os programas habitacionais, quem estabelece o regramento do corte de faixa salarial, as regras para enquadramento, é sempre o governo federal junto com a Caixa Econômica Federal. E os programas são desenvolvidos no município, é o município quem operacionaliza essas regras. Mas logo, daqui uns 15 dias, a gente deve ter essas divulgações de como se inscrever, onde se inscrever, quais os programas disponíveis. A questão do assentamento Mahatma Gandhi, como é que tá, prefeito? Essa eu vou ter que alongar um pouquinho a resposta, não tem problema? Vamos lá. Porque agora tá surgindo um monte de pai do filho que tá ficando bonito. Então tem um monte de pai aparecendo agora. Essa história é a seguinte: esse assentamento existe em Botucatu há mais de 10 anos. É um assentamento numa área federal. Importante a gente deixar registrado isso aqui. E até agora, efetivamente, o governo federal não fez absolutamente nada para esse assentamento. Essas famílias são acompanhadas pela assistência social do município, através do CRAS, ali da região, mas o governo federal, em relação a essa regularização fundiária, não fez nada para o município e tampouco para essas famílias. A gente está falando ali, contagem de 15, 20 dias atrás, de 32 famílias, de 32 núcleos familiares ali atrás do Parque das Cascatas, ali nas imediações do Grupo Caio. Em setembro do ano passado, vocês vão se lembrar, a gente teve aquele vendaval, vou acelerar um pouquinho aqui para não atrapalhar o programa. Não atrapalha, não. A cidade foi acometida por aqueles ventos. No dia que a gente teve aquele vendaval, vocês repercutiram isso também. Eu destaquei as equipes da assistência social com a Defesa Civil para rodar todo o município e a gente fazer o atendimento à população. Então chegava numa comunidade com um pouco mais de necessidade, entrava com telha, entrava com suporte para recolha de entulho, desse jeito, e no Mahatma Gandhi não foi diferente. Quando nós chegamos no Mahatma Gandhi, de novo, uma área federal, onde o governo federal não fez nada nesses últimos 10 anos. Lembrem disso. O prefeito tá ficando com o coração peludo. Lembrem disso. Quando nós chegamos no Mahatma Gandhi, nós fizemos um laudo da Defesa Civil sem brincadeira. As pessoas acho que não me veem aqui no Facebook. Deve dar uns 2 dedos assim esse laudo. Estão vendo sim. Estão vendo? Completo do ponto de vista técnico das instalações que tem ali. Eu tentei com o governo federal, qualquer tipo de apoio eu não tive. O que eu fiz? Vocês repercutiram aqui. Eu fui falar, pode falar os nomes aqui, não tem problema, né? Fui falar com um cidadão botucatuense que recebeu um título, que de fato é um cidadão botucatuense, Dr. Mauro, da Justiça Federal. Levei o relatório, contei a situação do assentamento, lógico que ele já tinha algum conhecimento. Prontamente o Dr. Mauro me atendeu, sem eu agendar a reunião. O Dr. Mauro me orientou a envolver nessa discussão o Ministério Público Federal. Me indicou o Dr. André Libonati. Eu fui para São Paulo e depois eu liguei no dia seguinte e dei uma entrevista para vocês. O Dr. André Libonati me recebeu no Ministério Público Federal em São Paulo, ali na Frei Caneca. Mostrei para ele todos os relatórios. E a orientação que eu tive foi de ingressar com uma ação contra o governo federal. E eu fiz isso. A Prefeitura de Botucatu fez isso no ano passado. Então, isso que está acontecendo com o Mahatma Gandhi agora é resultado de uma ação que a Prefeitura Municipal de Botucatu moveu, absolutamente técnica, contra o governo federal para a resolução do Mahatma Gandhi. Já aconteceram 2 audiências de conciliação, acho que esse é o nome,
eu não sou advogado, mas acho que esse é o nome correto, 2 audiências de conciliação, e na última audiência de conciliação, capitaneada pela Justiça Federal, capitaneada pelo Dr. Mauro e a equipe, chegou-se num consenso. O que eu fiz de proposta? Eu falei o seguinte: governo federal, já que se há 10 anos vocês não resolvem, transfere essa área para Botucatu, eu cadastro essa área num programa habitacional do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, vocês entram com o programa aqui Minha Casa Minha Vida para essas 32 famílias e a gente faz a regularização fundiária dessa área. E me comprometo, durante a obra, durante o período de execução, eu acolho essas famílias no aluguel social da prefeitura. O André sabe do que eu estou falando. Foi essa a proposição minha e foi aceita na conciliação. Então agora, vamos ver se o governo federal se manifesta, porque a única coisa que eles têm que fazer é entregar a área para o município e enquadrar essa área num programa habitacional. Num programa que é do governo federal, Minha Casa Minha Vida. E aí a gente desenvolve a moradia para esses 32 moradores. Depois dessa conciliação, recebi algumas mensagens aqui na rede social. É o seguinte: primeiro, as famílias já estão mapeadas. Então não adianta haver migração de novas famílias para o local. A Justiça Federal, inclusive, vai nos ajudar a conter isso, porque as famílias já estão mapeadas. Há muito tempo. Segundo, a urbanização vai se dar de uma forma correta. Então o que a gente vai fazer ali, uma vez que o governo federal cumpra a parte dele, é urbanizar ali de uma forma correta, de uma forma decente, de uma forma técnica. Então não vai ser as pessoas usam a palavra, né? A organização da favela. Não é isso. Nós vamos urbanizar aquela região com casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Essa é a verdade. Agora, já começaram a surgir os pais da internet. O governo federal não colocou a mão no Mahatma Gandhi nos últimos 10 anos. E todo mundo que vai militar esse assunto agora surgiu porque, graças à seriedade da Justiça Federal de Botucatu, do Ministério Público Federal de Botucatu, esse assunto está podendo ser resolvido. A vitória tem muitos pais, a derrota é órfã, né? Esse ditado é muito verdadeiro. Porque quando uma coisa dá certo, todo mundo aparece. Não, fui eu. Agora, quando dá alguma coisa errada, você não acha um cristão para puxar, né, pelo cabelo, né? Vem aqui, querido, foi você. Não foi. Não foi. Aí todo mundo se esconde, né? É sempre assim. Bom, prefeito, 7 horas pontualmente, as outras demandas, as perguntas, os questionamentos, a Ellen vai enviar para a sua assessoria, né? E depois a gente volta a falar. Bem que amanhã vai estar por telefone, né? Tem. A gente continua toda essa série de perguntas e questionamentos. Mais algum que ficou para trás, André? Não, a gente vai encaminhar tudo, acho que os assuntos foram trazidos. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao vivo. A gente conta com a sua participação por telefone amanhã, estamos à disposição. Eu que agradeço, um ótimo dia a vocês, um ótimo dia aos nossos ouvintes da Prever FM. Tenham todos uma ótima quinta-feira e um abençoado restinho e final de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.